Não faz barulho no final, vai. Olá, pessoal, boa tarde. Olá, tudo bem com vocês? Olá, vocês me escutam? O som tá bom? Alguém me dá um ok? Boa tarde já, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Feliz por estar aqui com você mais uma vez. Bem-vindo à última live de aquecimento para a Semana Oncologia Bem Nutrida, que vai acontecer amanhã, dia 18, às 19h07. Vamos entrando, pessoal? Hoje nós vamos falar com a dona Natalina. Ela é minha paciente, já passou pelo processo oncológico de tratamento, cirúrgico e também o tratamento necessário. E eu vou entrevistá-la para que ela possa descrever as vivências e as experiências em relação aos ajustes na alimentação, que com certeza transformou a sua energia, a sua qualidade de vida e os resultados do tratamento oncológico. Então eu vou chamá-la para que a gente inicie o nosso bate-papo. Um momentinho. Ela está entrando. Vamos aguardar um pouco. Enquanto ela entra aqui na nossa live, vamos falar um pouquinho dessa experiência e dessa vivência em relação ao tratamento oncológico e como ele pode ser minimizado em relação aos seus efeitos colaterais através da alimentação adequada, que é o foco do nosso processo. Convidada, ela vai acessar aí. Para quem está entrando, boa tarde, pessoal. Entrou. Boa tarde. Tudo bem, dona Natalina? Boa tarde. Tudo bem, e você, Milena? Com Tudo vocês? ótimo. Tudo bem. Estou muito feliz pela sua presença para discutir as suas vivências e experiências durante o processo, desde o diagnóstico até o momento atual e de toda a trajetória que você desenvolveu na nutrição e no tratamento cirúrgico e no tratamento também médico, né? A importância da gente associar aí os diferentes saberes para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Então, eu fico muito feliz que você aceitou estar conosco, batendo esse papo, porque é super importante falar sobre os ajustes na alimentação e como isso te gerou mais energia, mais qualidade de vida, mais bem-estar e um sucesso para o tratamento oncológico. Então, seja muito bem-vinda aqui. E nós vamos começar a falar um pouco desde o momento, que eu acho que isso é super importante, porque nós temos aqueles que estão conosco que acabaram de descobrir um tumor ou que já estão no tratamento, ou até aqueles, de repente, que já finalizaram, como é o seu caso. Então, vamos começar o nosso bate-papo e você descrevendo como é que esse diagnóstico chegou, qual foi o quadro que, né, teve anteriormente, seus sinais e sintomas. Vamos lá. Foi em 2021, né? Eu comecei a sentir
um mal-estar no estômago, né? No início não era dor, eu sentia um incômodo, mas ao tomar água, né? Por incrível que pareça. E como eu nunca tive nada no estômago, nunca tive nenhum mal-estar com nada ao me alimentar, nem nada, né? Eu achei que fosse, inclusive na época, estava tendo muitos casos de bactéria no estômago. Aí, como não passava, eu achei que fosse uma bactéria, né? Aí eu resolvi procurar mais a fundo, né? E aí eu fui encaminhada para uma gastro especializada em fígado, né? E lá foi detectado de primeira coisa que aconteceu assim, foram detectados alguns nódulos no meu fígado, né, mais pequenos. E ela até achou desconsiderável pelo tamanho, mas pela quantidade ela achou melhor investigar, né, outros órgãos, se tinha alguma coisa. Aí eu comecei Tá. bem rápido, a gente começou a fazer exames, né, foram exames no pulmão, né, ressonância, pulmão, intestino e a endoscopia, onde ela também foi uma excelente profissional, ela pediu para que se encontrasse alguma coisa, fosse pedido a biópsia. E aí foi feita a biópsia no caso do estômago, né, e detectou o tumor, né, e, e foi assim, foi graças a Deus e aos profissionais, né, que estiveram no meu caminho, foi detectado bem no início, bem rápido, aí a partir daí ela já me encaminhou para um oncologista, e aí o primeiro oncologista que eu procurei, ele já falou que era cirúrgico, né? Teríamos que fazer a cirurgia para ver depois se seria feito algum outro tratamento, como químio, rádio, né? E, mas mesmo assim eu procurei uma segunda opinião, de um segundo oncologista. E ele também falou a mesma coisa, que seria cirúrgico, né? E isso foi em dezembro de 2021, e quando foi em maio de 2022, eu já passei na consulta, né, com o anestesista. E aí foi quando ele já me encaminhou para que eu procurasse uma nutricionista, né? E a partir daí eu já procurei a doutora Milena, e a partir daí eu comecei a seguir tudo o que ela me orientou, né? Porque o que você me orientou já iria me ajudar para passar pela cirurgia, que seria uma cirurgia no estômago de grande porte, né? Então já seria importante esse primeiro contato, essa primeira consulta. É, exatamente isso. Então, a gente vê alguns pontos importantes pela história, que foi o diagnóstico precoce, o tratamento rápido, né? Porque o tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento cirúrgico, foi rápido, e é justamente essa questão que é efetiva, né? A gente precisa lembrar que qualquer sinal e sintoma, ele importa, né? Porque, olha, você começou a ter um desconforto ao beber água, que não é um desconforto específico do paciente oncológico. Mas ainda assim, né? Mas ainda assim, você, tendo essa preocupação, foi investigar. Então, é um processo realmente que deve ser realizado nessa dinâmica como você fez, precocemente, e já iniciar o tratamento. Por quê? No seu caso, diferente do caso da nossa primeira live, você ia para um tratamento cirúrgico. E a ciência é muito clara que o paciente, para ele enfrentar uma cirurgia, especialmente de trato gastrointestinal, como foi o seu caso, ele precisa de um preparo prévio. Então, a gente precisa, sim, organizar dentro das necessidades nutricionais, até com um aporte um pouco maior, para manter o estado nutricional saudável. Então, é importante, no momento cirúrgico, a gente identificar perdas de pesos muito intensas, com o processo da desnutrição, ou de repente já com sarcopenia ou caquexia, e já intervir. Outra questão que a literatura é muito clara e que é algo que a gente, até o momento atual,
a gente trabalha com você é a questão da anemia, né? Porque os pacientes com anemia, eles têm um maior risco de complicações, assim como a própria desnutrição. Então, trabalhar previamente o processo da cirurgia oncológica é fundamental. E a gente precisa compreender que as estratégias alimentares adaptadas, juntamente com a suplementação, elas são efetivas e podem mudar, modificar completamente o curso do tratamento oncológico. Então, isso é fato, né? E o profissional, o oncologista, o médico oncologista, ele foi de uma grande sensibilidade, porque logo no início ele já pediu para você buscar um atendimento com um nutricionista oncológico, que foi exatamente isso que você fez, e foi nesse momento que você chegou, né, à nutrição e que está até hoje, né? Até o momento a gente ainda faz esse tratamento desde 2022. Por quê? A gente precisa lembrar que como foi feita uma gastrectomia parcial, uma retirada de parte do seu estômago, algumas funções fisiológicas, elas se perdem. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, de carregar essa vitamina B12 para o local onde vai ser absorvido. Nós temos maior dificuldade em relação a processos digestivos, porque as enzimas digestivas, a acidez desse estômago, visto que o órgão precisa ser muito ácido, fica com essa acidez mais reduzida. A ionização de ferro, por exemplo, fica prejudicado. Então, a gente já entendia lá desde o início desse processo cirúrgico que a gente precisaria de adaptações na alimentação e uso de suplementos para conseguir manter o seu estado nutricional. Isso foi maravilhoso, né? Porque isso nos trouxe uma certa segurança em relação ao bem-estar e à qualidade de vida durante todo esse processo. Então, a partir do momento que você chegou até a nutrição, eu quero conhecer um pouquinho, né? Eu quero que você discuta um pouco aqui como é que você chegou nesse processo, quais eram as suas dúvidas, como é que o seu estado nutricional estava naquele momento e o que a gente fez, né? Quais as implementações que a gente considerou para você chegar bem para o processo cirúrgico. Conta um pouco pra gente. Então, né, até chegar nesse processo de marcar a cirurgia, né, eu já comecei a diminuir um pouco a alimentação. Eu não tive uma diminuição drástica na alimentação, não, eu consegui até me alimentar, mas de uma certa forma diminuiu sim. Eu sempre fui bem magrinha, né, eu sempre fui abaixo do meu peso ideal. E, então, eu na época, antes de ir para a cirurgia, né, eu estava pesando 49 quilos. E até chegar ali no processo, eu acredito que eu fui para a cirurgia com uns 47 quilos e meio, né? E durante logo após a cirurgia, né, tem aquele processo de ficar 4 dias sem se alimentar totalmente, né, depois vai para a alimentação do líquido. Então, eu cheguei a pesar, eu acredito que 43,5 quando eu fui na primeira consulta, né, com você na 43,5, 44 quilos, mas assim, sem massa nenhuma. Eu já nunca fui uma pessoa assim, né, de ter massa muscular, por eu ser magra, né, e então eu fiquei extremamente magra, né, só que por eu já ter iniciado, a minha primeira consulta com você, eu não tinha nem tirado os pontos ainda, foi antes de 30 dias, né? Sim. Porque eu precisava começar uma alimentação que seria a pastosa, né? A líquida, na verdade. A líquida já foi você quem me passou, né? Então, eu já precisei desde ali dos primeiros dias pós-cirúrgico, já do acompanhamento nutricional para minha alimentação líquida. E só depois de 7 dias, né, que eu fui para alimentação pastosa, que também
precisava muito de... E assim, a gente precisa realmente fazer o que a nutricionista pede, porque não é fácil. A alimentação líquida, ela não é fácil, no meu caso, o tipo de cirurgia pela qual eu passei, eu não tinha vontade nenhuma de comer, o meu apetite desapareceu. Eu acredito que por quase 2 meses eu não sabia o que era ter apetite e vontade de comer nada. Não existia isso. Parece que assim, desligou esse comando do meu estômago para o meu cérebro, é uma coisa assim, que a doutora entende, né? Mas que a gente que é leiga não consegue explicar. Então era muito difícil, a primeira alimentação era sem sal, com todos os outros temperos, mas sem sal. Então, a gente que usou sal a vida inteira e de repente se vê comendo sem sal, pode ter todos os temperos melhores do mundo, mas você não está comendo nada. Então, assim, essa fase para mim foi a fase mais difícil, desde o diagnóstico, né? Eu passei por ele assim, tranquila, com uma cabeça boa. E claro que tem algumas preocupações, sim, né? É novo, é a nossa saúde, né? E não é uma doença tão simples, né? Então, mas eu procurei ter um certo controle da minha mente, né? Para poder. E o que eu fazia? Eu procurava entender que ali não era o que eu queria. E até hoje é o que é necessário ser feito. Então, isso me ajudou muito. Eu me concentrei no que tinha que ser feito, e eu sabia que eu dependia daquilo. Eu dependia, assim, eu me coloquei 100% nas mãos da doutora Milena, porque eu já fui para ela com muita confiança, e eu entendia que ela sabia o que era melhor para mim, que eu, naquele momento, eu não tinha o que fazer, a não ser dar o meu melhor, né? E para me recuperar e acompanhar ali, seguir o passo a passo dela. E assim, eu percebi a minha recuperação, ela foi assim maravilhosa, tanto que todos os médicos pelos quais eu passei, o cirurgião, né, na pós-cirurgia, os médicos oncológicos, então assim, e todas as pessoas à minha volta perceberam que a minha recuperação, pelo tipo de cirurgia, foi muito, muito rápida, né? E muito, assim, notável, né? Eu já passei a ter qualidade de vida, mesmo naqueles primeiros dias, com toda aquela dificuldade para alimentação e tudo, né? Mas, assim, eu tenho certeza que... E hoje eu posso falar que eu tenho qualidade de vida, e muita. E eu tenho certeza que isso eu devo à doutora Milena e de ter estado com ela ali desde o começo, porque eu não conseguiria, eu não estaria bem, saudável como eu estou hoje, se eu não tivesse tido esse acompanhamento. Então, foi 100% do meu tratamento no início, é 100% do meu tratamento agora, da minha recuperação. É assim, eu falo que é tudo. A doutora Milena, ela não pode me deixar, não. Ela é tudo. Eu digo assim, que essa é uma fala que qualquer profissional gostaria de escutar, porque é a questão da parceria mútua, né? Ou seja, o profissional, ele sempre vai saber aquilo que é melhor para o paciente, em qualquer área. Então, o médico vai saber, o nutricionista, o psicólogo, enfim, todos os saberes diferentes, porque nós estudamos para isso, né? Nós nos dedicamos praticamente aí uma vida para estudar os diferentes aspectos nas diferentes doenças. E nesse caso, eu tenho aí me dedicado às questões da oncologia já há muitos anos. Então, é muito importante a sua fala, porque ela traz uma certa consciência de que muitas vezes a gente precisa se adaptar àquele novo normal, né? Por quê? Porque você saiu um pouco do seu conforto, saiu muito da sua rotina alimentar, nós precisamos fazer muitos ajustes, porque no seu caso, o que aconteceu?
houve uma modificação no estômago. O estômago é um dos órgãos de trato gastrointestinal importantíssimo ali no mecanismo para que esse nutriente ele seja absorvido, para que ele chegue à célula e mantenha, por exemplo, o seu estado nutricional, que não deixe você ter anemia, que não deixa a sua vitamina D cair e assim por diante. Então, eu entendo, né, que a sua fala nos traz um determinado conforto no sentido, primeiro, de compreender que a nutrição, mesmo nos momentos mais difíceis, pode fazer a diferença no bem-estar e na qualidade de vida. E segundo, que é super importante, é a questão de conseguir se aderir às orientações e aos ajustes alimentares que o profissional da nutrição ele propõe. Né? Muitas vezes eu escuto, e com muita frequência, né, as pessoas me falarem, nossa, mas por que eu não fiquei sabendo disso antes? Porque, de repente, ninguém me falou que a nutrição seria tão relevante assim na minha jornada. Esse momento está muito tarde. E eu sempre coloco que nunca é tarde para a gente fazer ajustes na alimentação. Nunca, né? Mesmo que você esteja ali com tudo junto e misturado dos efeitos colaterais, eu já falei isso para vocês, porque muitas vezes não é só um efeito colateral, né? É que no seu caso, a evolução foi muito positiva. Esse efeito colateral mais intenso foi a perda de peso, a perda de apetite, mas depois a gente foi ajustando para que você conseguisse ir recuperando o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Então, esse é um processo que é super importante que ele seja discutido, que ele seja falado para a pessoa fazer essa identificação dessas questões. Né? Eu acho que isso é muito relevante nesse momento. Eu compreendo que por algum momento, claro, né, não foi fácil a sua jornada. Eu convivo com dificuldades nos pacientes oncológicos no meu dia a dia. Então, muita fadiga, náusea, falta de apetite, às vezes até um ganho de peso indesejado, dependendo do tipo de tratamento que o paciente está fazendo. Muitas vezes eu identifico sensações de impotência, medos, né? Muitos pacientes com medo de fazer, de repente, algo errado. Ou, às vezes, ele até faz tudo o que ele pode, mas ele não tem melhora do quadro, não tem sucesso no tratamento. Né? E aí, eu compreendo que tudo isso gira em função da consequência da falta de orientação personalizada e muitas informações desencontradas e genéricas, né? Por isso que é importante também, quando você fizer a visita ao nutricionista, que você adotar o seu nutricionista oncológico, eu tenho usado muito esse termo para vocês, vocês precisam, assim como vocês vão adotar o médico oncologista, o nutricionista também faz parte desse quebra-cabeça, assim como outros profissionais. A gente está falando, de repente, hoje, do médico, do nutricionista, mas tem o educador físico, tem o fisioterapeuta que muitas vezes vai entrar também com o seu saber, ou o psicólogo, enfim, né? Nós temos muitos outros profissionais que podem levar mais qualidade de vida, melhora no bem-estar desse paciente. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque nada adianta, de repente, você não praticar aquilo que o seu nutricionista, que o seu médico ou qualquer profissional está propondo para você como melhor proposta, porque pode ter certeza absoluta, né, que o profissional que está ali, ele quer o seu bem-estar. E muitas vezes eu percebo que o paciente ele tem aquela sensação, né? Olha, eu estou fazendo, já escutei isso, olha, eu estou fazendo o meu melhor, mas mesmo assim o que eu estou fazendo não é suficiente para melhorar meus efeitos colaterais, né? Ou escuto muitas vezes, olha, doutora Milena, né? A senhora é minha última esperança. Então eu compreendo que pela sua fala, pela sua trajetória, pela sua experiência e vivência, a nutrição nos ensina que mesmo nas horas mais difíceis há uma oportunidade de mudar hábitos alimentares para minimizar os efeitos colaterais do tratamento antitumoral, né? Isso é uma coisa muito importante. E aí, prosseguindo, né, o seu pós-cirúrgico,
as suas melhoras, né? Depois desse pós-cirúrgico, como é que ficou a fase do seu tratamento? Precisou associar quimioterapia, radioterapia? Conta um pouquinho desse seu processo. Então, não, né? Como eu falei, graças a Deus, foi descoberto bem no início. Então, era um tumor pequeno, aí ele foi retirado juntamente com a parte, né, onde ele estava, porque para uma segurança. Aí eu tive alta após retirar os pontos, tive alta do oncologista, e ele me encaminhou para o clínico, né? O clínico oncologista. Aí, chegando lá, ele viu, né, o resultado, tudo da biópsia do que tinha sido retirado e não viu a necessidade de quimioterapia, nem radioterapia. Não, então, assim, também algo maravilhoso. Eu não tive que passar por esse processo, né? Porque eu sei que não é fácil, a quimioterapia é um processo bem sofrido, embora necessário, né? Mas, então, eu não passei por esse processo, né? Então, o meu tratamento foi focado mesmo, né, o acompanhamento todo hoje, na parte, na parte nutricional e, e também, após um ano, né, aí a doutora Milena, já me encaminhou para exercício físico, coisa que eu não praticava absolutamente nada, e aí ela viu a necessidade de também eu praticar musculação, né? Porque, e realmente, aí eu vi mais uma vez aumentando ainda mais a minha qualidade de vida, porque eu tinha muita fraqueza, visto que eu tinha perdido toda a minha massa muscular, eu tinha fraqueza, era uma dificuldade para fazer o serviço simples de casa, colocar uma máquina na roupa, limpar uma casa, então, passar um pano no chão, para mim era quase impossível. Tinha momentos que eu não dava conta de fazer essas coisas. Por incrível que pareça, picar um legume, um alimento, era cansativo para mim, exaustivo. E realmente, quando eu comecei a praticar atividade física, não só eu ganhei massa, como eu parei de perder massa da forma que eu vinha perdendo, né? Visto que o meu estômago diminuiu, eu não conseguia me alimentar de uma forma, né, uma quantidade suficiente para manter ali a massa ou para ganhar, porque também eu não tenho mais, como a doutora Milena explicou, né? Eu não tenho mais aquela parte que faz a absorção das vitaminas ali, dos nutrientes, então a parte do exercício físico, da musculação que eu pratico até hoje, foi assim também muito importante. E eu sei que se eu não posso ficar sem também, são aliados. A alimentação, a nutrição, a reposição que é feita, né? E a atividade física. Isso, para mim, eu sei que é de extrema importância. Né? Hoje, para quem não praticava atividade física, hoje eu acordo às 4:30 da manhã e por volta de 5 e pouco, 5:30, eu vou treinar, que é o horário que eu posso ir, né? Então, assim, para mim é maravilhoso. Eu olho assim, tem horas que até eu fico admirada da evolução que um bom acompanhamento nutricionista, de uma nutricionista oncológica, faz, porque até eu comento, né, com a doutora Milena, a gente conversa e eu falo que não tem como um paciente oncológico passar por essas etapas que eu passei, né, e que muitas aqui estão passando, sem um acompanhamento oncológico, principalmente quando vem ali da parte gastro, né, não tem, não existe um remedinho milagroso que vai resolver aquela questão do que você perdeu ali na cirurgia e você vai ter uma vida normal, com as tuas vitaminas ali sendo reposta,
e mantidas, né? É. Não tem como. Realmente. Então, olha que interessante esse relato, porque o que tem acontecido, que é uma dúvida, e muitos dos pacientes também apresentam, que é a sarcopenia, né? O que aconteceu com você é que você fez uma sarcopenia, desenvolveu uma sarcopenia desde o diagnóstico, com uma piora dessa sarcopenia no pós-operatório, e aí a gente tinha algo que precisávamos pensar com mais carinho, com mais cuidado, que era a retirada de parte do seu estômago, que é essencial para a questão posterior da absorção. Então, o que nós fizemos durante esse processo para essa excelente evolução? Ajustamos a sua alimentação, usamos um suplemento nutricional e focamos na recuperação da sua massa e força muscular. Por isso, as suas sensações de bem-estar. E veja, mais uma vez eu vou dizer, a nutrição ela é fundamental, mas nós precisamos de outros fatores, no caso, por exemplo, da sarcopenia, que vai ajudar, que é o exercício de força. E aí, muitas vezes, eu vejo, dentro das minhas experiências, a sensação, muitas vezes, de negação de iniciar um exercício, ou, por outras, até uma sensação mesmo de dificuldade pela falta de energia. Mas eu sempre vou incentivar, porque o exercício físico, como eu já disse, ele é um movimento seguro, ele quase não tem contraindicação, mas a gente também tem que saber o momento e as adaptações fisiológicas. Hoje, o seu estado nutricional realmente ele está bastante recuperado. A sarcopenia, ela praticamente não existe. Nós já estamos no momento de ganhar massa muscular e força muscular. Por isso que a sua capacidade funcional, que são as atividades do dia a dia, elas melhoram. Então, é muito comum esses sinais e sintomas dessa fraqueza, da diminuição da capacidade funcional, das atividades do dia a dia. Isso é muito comum que aconteça. O que a gente não pode deixar, e a sua experiência, ela é fantástica, é uma experiência viva, por isso que eu fiz o convite para você vir compartilhar dessa experiência, que foi a questão de entender que aquilo não era normal, que aquilo não poderia ser normal e buscar ajuda. Já que na sua fala lá no início, primeiro que você foi acompanhado, e segundo, que o próprio médico te disse, olha, a gente precisa de um apoio de um nutricionista, porque ele já sabia da importância, especialmente porque o seu tumor primário, ele era de estômago. Então, é justamente essa sensibilidade também do profissional, muitas vezes, que leva o paciente a ter uma consciência maior, mais reforçada, da necessidade de iniciar ali um procedimento nutricional, um acompanhamento nutricional, né? Porque no seu caso, realmente a gente pode dizer que é um acompanhamento, porque nós já vivemos juntas vários momentos, né? E você pode dizer que nem sempre você teve esse bem-estar e essa qualidade de vida. Mas é importante que as pessoas entendam que isso passa e que depois que as dificuldades e os sinais e sintomas passam, vêm sensações de muito bem-estar, de muita qualidade de vida, como você mesmo está citando aqui, né? Estou deixando você falar para as pessoas se identificarem que existe essa possibilidade. A gente precisa sair desse ambiente de entendimento que eu tenho que ser forte para passar. Não, às vezes você não precisa passar por todos esses efeitos colaterais. Então, isso é, assim, de uma importância maravilhosa e que faz entender, né? E faz entender que uma alimentação adequada, adaptada, personalizada, baseada em estratégias comprovadas, porque eu só trabalho com os níveis de evidência, pode mudar tudo, né? Eu acho isso lindo a gente poder compartilhar, porque realmente é isso que aconteceu na sua trajetória, né? E hoje, conta pra gente hoje, como é que as coisas estão, né? Já falou da qualidade de vida, mas conta um pouco sobre
a sua rotina alimentar, se hoje, de repente, você tem uma rotina alimentar que precisa ser muito ajustada, se já voltou mais a um padrão, claro, que sempre saudável, adequado, mas mais próximo da sua normalidade. Conta um pouco pra gente, como está? Então, hoje eu tenho alimentação assim acompanhada, eu procuro ter a alimentação mais saudável possível, mas eu sou aquela pessoa que hoje eu tenho o privilégio de não passar vontade de comer nada. Absolutamente nada, porque inclusive até aqueles mal-estar que eu poderia ter, que eu não lembro o nome agora, doutora, após comer. Síndrome de Dumping. Isso, a síndrome de Dumping. Após comer alguma coisa que você me ensinou, me explicou tudo certinho, eu não tenho, eu não tive. Por quê? Porque eu segui assim e sigo à risca, mas hoje, por incrível que pareça, eu posso comer de tudo, né? Claro que dentro, sem exagero, mas o que eu falo, comer de tudo, gente, comer o que eu tenho vontade no momento em que eu tenho vontade. Eu sei que por seguir tudo à risca, por seguir tudo bonitinho, eu sei que se eu for lá e comer um pedaço de bolo hoje, tô com vontade, eu não vou ter problema nenhum. Eu não vou ter, tanto que eu vou contar essa parte rapidinho, mas é bem emocionante. Eu lembro que quando eu falei para a doutora Milena que eu estava com muita vontade de comer um doce, isso eu acho que estava o quê? 3 meses de cirurgia, se fizesse, eu não sei se você vai lembrar, mas fazia muito pouco. E eu estava com vontade de comer um pedaço de bolo recheado. E ela me orientou, ela me deu uma dica, no meu caso lá, né, era consumir algumas uvas lá, não vou falar a quantidade aqui, mas eu lembro até hoje, e tal, né, fazer alguma coisa antes de consumir esse pedaço de bolo. E eu lembro que aquele dia lá foi, o pós-cirúrgico para mim foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu pude comer algo que eu, na verdade, nem sabia se eu iria conseguir voltar a comer, né? Porque tinha, embora todo o acompanhamento, mas eu ficava assim, né? Eu sou leiga, né? Eu ficava, mas será que é a primeira vez que eu for comer? Será que eu vou conseguir comer e não passar mal, né? E realmente, eu comi, seguindo aquela orientação que ela deu. Aí, a partir daí, eu passei a comer todas as vezes que eu tinha vontade de um doce, de alguma coisa assim, né, que saía um pouco da dieta ali, eu nunca passei vontade de nada, então eu posso falar. E hoje, eu sempre fui uma pessoa que, embora magrinha, mas eu sempre gostei de comer. É que era o meu biotipo, de uma pessoa sempre magra. Mas eu sempre gostei de comer de tudo. E eu sempre gostei de comer comidas fortes. Sempre gostei, acho que é o paladar nordestino que eu tenho. Então, assim, e pensar que talvez, no início, eu cheguei a pensar, né? Puxa, eu não vou poder mais comer essas comidas, nunca mais, né? Assim, e hoje, sempre dei muito valor a comer. Eu acho o prazer de comer, de se alimentar, algo assim, uma bênção de Deus muito grande. E hoje eu dou mais valor ainda. Cada coisinha que eu como, cada alimento não só os necessários mesmo para minha nutrição, mas como, igual eu falei, né, os que eu tenho vontade, para mim, assim, é uma bênção. E, assim, mais uma vez eu falo, eu tenho certeza que eu só consigo fazer isso por conta desse acompanhamento com a doutora Milena, porque eu vejo casos de pessoas que fez até bariátrica mesmo, né? Ou um outro tipo de cirurgia para retirada de um câncer do intestino, alguma coisa assim. Eu vejo pessoas que elas comem e passam mal. E eu não tive essa experiência horrível, que com certeza deve ser horrível. Então, muito pelo contrário, hoje eu me alimento e sinto prazer, sinto alegria em me alimentar. Eu me lembro do primeiro brigadeiro que eu comi no pós-cirúrgico, sabe? Assim, então, tudo isso para mim é muito válido. Então, se eu tive que fazer algum sacrifício, né?
lá atrás, para me adaptar, valeu muito a pena, mas valeu assim demais, demais, cada segundo, sabe? É, eu não me arrependo, não de ter me privado de algumas coisas no início, de ter seguido a risca e de seguir até hoje, porque eu sigo, tá, gente? O Sim, importante, eu preciso, porque assim, eu entendo, igual a doutora Milena até comentou, eu super entendo dessa minha necessidade desse acompanhamento, sabe? Eu não posso fazer do meu jeito, eu não devo, não posso, eu sei que não vai ser bom para mim. Então, eu continuo seguindo tudo direitinho, a minha suplementação, tudo que a doutora Milena fala, eu vou lá, assino embaixo e faço, sabe? Então, é, e é assim, poder estar aqui dando esse depoimento, para mim é muito importante, porque de coração, o que eu quero é que outras pessoas que venham a passar pela mesma condição que eu, ou um outro tipo de câncer, o que eu quero de coração é que todas essas pessoas possam ter a mesma experiência que eu estou tendo, de uma recuperação não tão dolorosa, de uma recuperação mais tranquila, sabe? Mas para isso é preciso fazer o que tem que ser feito, né? Então, eu faço, eu não reclamo, né? A doutora Milena, ela é testemunha de que eu nunca fui uma paciente reclamona, e eu faço, assim, e, é verdade, meu Deus, a nutrição é tudo para mim, é é verdade, tudo. Se hoje eu tenho qualidade de vida, é a minha nutrição. é Não verdade. tem, não tem outra É uma explicação. história linda, é uma história que mostra realmente a parceria entre paciente e profissional e o quanto a nutrição pode fazer a diferença durante a jornada oncológica. Assim como a dona Natalina, eu imagino que muitos podem e devem colocar em prática a ciência da nutrição para melhorar os efeitos colaterais do tratamento antitumoral, o bem-estar, a qualidade de vida. E eu entendo que não há como mais adiar esse passo, né? Porque o corpo, ele precisa estar mais fortalecido, receber nutrientes adequados. Esse corpo precisa de um preparo para o tratamento, seja ele cirúrgico, da químio, da radioterapia, para, então, que essa jornada seja de bem-estar e de qualidade de vida. É claro que cada caso é único, mas a gente pode deixar aqui com toda certeza a mensagem que a nutrição pode sim transformar ou, no mínimo, minimizar os efeitos colaterais e trazer mais qualidade de vida, melhora da capacidade funcional, muitas vezes até associada a outros saberes, a prática de exercício físico, a uma psicoterapia, a uma terapia alternativa, como a acupuntura e outros mais que a gente tem. Sempre com o carro-chefe, obviamente, do tratamento, gente. Não existe nenhuma possibilidade de curar o câncer com a nutrição. Em nenhum momento a gente fala sobre isso, né? A gente fala a nutrição como um coadjuvante, como uma peça quase que fundamental num quebra-cabeça para gerenciar essa qualidade de vida durante essa etapa. O que não dá para a gente aceitar, e por isso que muitas vezes me incomoda essa fala e esse entendimento, às vezes até o paciente já com esse convencimento que ele precisa sofrer durante o tratamento oncológico, né? Eu discordo completamente. Eu trouxe aqui 2 experiências de pacientes que eu acompanho, mas de milhares de pacientes que melhoram, milhares. Eu já tive experiência de paciente chegar no meu consultório muito enfraquecido, com uma desnutrição muito intensa, de cadeira de roda, e depois de um mês o paciente chegou andando, né? Então, assim, é realmente algo possível, é algo que, à medida que os efeitos colaterais eles vão surgindo, há sempre, como eu já disse, ajustes a serem feitos para que essa melhora aconteça, né? E a gente já não tem mais dúvida desse processo. A ciência nos
gera segurança em relação à nutrição e todos os seus benefícios, mas que precisa também, sem dúvida nenhuma, ter ali a consciência, a parceria para o paciente desenvolver isso. Então, basta apenas ter a orientação profissional? Não, você tem que praticá-la, né? E você fala algo que eu também tenho defendido e eu entendo como essencial, que é a nutrição na sua forma máxima do equilíbrio. Então, entrou o brigadeiro, entrou a questão do bolo. Claro que isso esporadicamente, no momento que você já estava ali finalizando ou finalizado o tratamento oncológico, mas o cuidado que a gente precisa ter são com restrições exageradas durante e até pós o tratamento oncológico, porque as deficiências nutricionais, elas surgem. Qual é a única forma que a gente tem de manter o nosso corpo em equilíbrio em relação ao seu status nutricional? Se alimentando, gente. Não existe outra forma. A não ser que você vai receber algo, ou pela sonda, na alimentação enteral, ou de repente endovenoso. Mas a base do nosso equilíbrio e do substrato que vai chegar até a célula, vai vir do alimento. Então, muito cuidado em relação a informações de restrição, restringe tudo, né? Restringe o alimento A, o alimento B, o alimento C, né? Muitas vezes isso não é necessário. Talvez, durante alguma fase do tratamento, a gente vai precisar, sim, substituir o determinado alimento, como bem falou a dona Natalina, né? A gente fez um ajuste no início, inclusive de consistência. Começamos com uma consistência de dieta líquida e fomos evoluindo até para uma dieta hoje com um padrão geral, né? Onde a gente já não faz grandes restrições e nem ajustes em consistência, mas a gente mantém um padrão alimentar saudável, um padrão alimentar adequado ao momento que ela está vivenciando, que é para ganho de massa muscular. Então, isso é, assim, penso que isso é fundamental. É sempre bom a gente escutar histórias de êxito, histórias lindas e positivas, mostrando que sempre há um caminho, mesmo que esteja passando por um momento de dificuldade, e que também há necessidade sempre de ter aí algum apoio, né? Ou muito apoio, né? Vamos dizer assim, muito apoio de um profissional da área. É uma outra coisa importante. Você não disse, mas você chegou até mim por indicação de uma colega nutricionista que disse assim para você: não é a minha área. Então, o profissional hoje dentro da nutrição, ele também tem as suas especialidades. E foi isso que aconteceu. Você buscou uma especialidade que naquele momento era o ideal para você, né? Porque a gente estuda especificamente como melhorar a jornada oncológica, como melhorar os efeitos colaterais, como fazer para minimizar a sarcopenia, como fazer, de repente, para gerar mais bem-estar, para melhorar a qualidade de vida. Então, a gente se dedica hoje dentro da nutrição em relação a isso, né? E aí a gente vai, claro, né? Eu sempre peço para vocês deixarem uma mensagem final do processo vivenciado e o que você poderia falar aqui para os nossos ouvintes. Qual a mensagem que você deixaria para eles? Olha, é assim, em primeiro lugar, não importa o que cada um esteja passando, não importa o qual difícil pareça e seja, porque só quem está passando, né, vivendo o processo ali, sabe o qual é difícil, né? Mas não desanimem, não desistam, façam tudo o que tiver ao alcance de vocês. Nós temos que pensar assim, o que está ao nosso alcance, buscar ou fazer, a gente tem que dedicar o nosso 100%, porque a nossa vida ela é muito, muito preciosa. Então, eu costumo falar que desde o começo do diagnóstico, eu pensei assim, se o médico chegar para mim e falar, tem 1% de chance, é em cima desse 1% que eu vou brigar, que eu vou lutar por ele, e foi o que eu fiz. Né? E a mensagem que eu deixo é essa,
não desistam, é difícil, vai ter momentos mais difíceis, vai, infelizmente, só que tudo vai passar, e depois lá na frente vocês vão olhar assim, vocês não vão lembrar de muitos, vocês vão ter lembranças de detalhes bons, de acontecimentos bons que foram tendo nessa jornada, e vocês vão esquecer os momentos difíceis. Porque hoje eu vejo assim, faz 2 anos e meio, né, que eu passei pela cirurgia, eu costumo até falar que eu lembro que eu tive um câncer de estômago quando eu olho para minha cicatriz. Eu lembro que ali, então a gente procura focar no que a vida tem de bom, porque tem muita coisa boa. Apesar das dificuldades, do processo ser difícil, a vida tem coisas maravilhosas. Então, vamos focar nisso, né? Acreditar, sempre acreditar que os dias melhores, eles vão vir. Isso vai fazer toda a diferença. E seguir tudo que o seu nutricionista falar, o seu oncologista falar, para quem estiver praticando atividade física, fazer ali dentro do que o profissional te orientar e fazer a tua parte, dar o seu melhor, o seu 100% para você ficar bem. Você coloca ali que o seu 100%, que a sua energia que você tem que gastar agora, nesse momento, é focar em ficar bem. E o resto vai acontecendo no dia a dia. Mas, com certeza, fazendo isso, de colocar que vai ficar tudo bem, já vai ser mais de meio caminho andado. Hoje eu olho lá para trás, assim, e eu tenho essas lembranças boas dos momentos que cada vitóriazinha, assim, a gente tem que ver como uma vitória enorme, como nós não vamos começar, nós não vamos sair desse processo já no nosso 100% de antes. Então, vamos focar no nosso 100% do que a gente consegue fazer no momento. Hoje vai ser, nosso 100% não vai ser o de antes. O nosso 100% de amanhã vai ser maior do que o 100% de hoje. Então, vamos focar nisso. E vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, viu? Parabéns pela sua história, né? E eu costumo dizer que onde há amor, há vida, e onde há vida, há cura, né? Como a gente está vendo aí, uma sobrevivente do câncer, eu acho isso fundamental. Coloque aí pra gente o que está sendo mais difícil lidar na sua jornada oncológica. Escreve aí nos comentários, façam as perguntas aqui pra gente, que nós vamos já se encaminhando para o final. E aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algo da experiência de vocês, que seria importante compartilhar. Tem alguma dúvida, algo que vocês gostariam de colocar? Sim? Escrevam aí o que está sendo mais difícil para que você, para lidar durante essa jornada oncológica. Muitas coisas passam pela cabeça aí, agora nesse momento, né? Muito bem. Ótimo. Então, nós estamos aí já finalizando a nossa terceira live. Agradeço por todo o carinho que tenho recebido e gostaria de fazer um convite. Não perca tempo, né? Eu espero você no evento Semana Oncologia Bem Nutrida, amanhã, dia 18 de dezembro, às 19h07. E caso você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Acesse o link lá na nossa bio, inscreva-se agora e eu te aguardo com muito carinho na Semana Oncologia Bem Nutrida amanhã. Alguém mais? Estão elogiando aqui. Dona Natalina, minha guerreira, né? Eu só tenho a agradecer a Deus e a doutora Milena. A Dani também é uma paciente querida que está passando aí pelo tratamento oncológico. Muito bem, tá ótimo. Olha, eu gostaria de agradecer, assim, e que você receba o meu abraço carinhoso.
pela disponibilidade de contar a sua história, mostrar a sua jornada de sucesso na oncologia, porque é isso, a gente precisa escutar que é possível, a gente precisa escutar as vivências e as experiências de momentos bons, momentos de sucesso como o seu, tá bom? Então, com carinho, e eu espero você amanhã também no nosso evento Semana Virtual. Até mais, espero vocês amanhã. Um grande abraço, com carinho. Até mais, tchau, tchau.